Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Katia e bem-vindos a mais um vídeo do canal Bora Aprender? Bom gente, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre esse garotão que tá aqui atrás de mim, que veio me dado muita dor de cabeça, gente. Sem brincadeira, faz mais de um mês que ele tem me dado dor de cabeça. E que eu tenho estado, literalmente perdida do que poderia estar acontecendo com o meu computador. Então hoje eu vim ajudar vocês em relação ao mesmo problema que eu estava tendo, que é a famosa tela azul. Gente, O negócio chato. principalmente quando é algo repetitivo, quando é algo constante, que todo dia você vai usar o seu computador e ele dá essa merda dessa tela azul. E era o que estava acontecendo comigo, gente. Tudo que eu mexia dava tela azul. Teve uma época que eu até conversei com um professor meu da minha faculdade que só tava dando tela azul quando eu jogava Valorant. Tipo assim, eu saía da partida do Valorant e quando eu tava voltando pro lobby, dava a bendita tela azul. Só que depois, gente, começou a se tornar algo extremamente constante. Eu abria a Unity pra poder mexer, que é uma engine de jogos, dava tela azul depois de um tempo. Eu abria o Figma, que é pra criação de sites, posts, etc. Depois de um tempo, dava tela azul. Jogava Roblox e dava tela azul. Gente, fala sério, eu tenho certeza absoluta que alguém deve estar passando pela mesma coisa que eu. Porque não é possível que seja só eu que estava passando por isso. E eu preciso alertá-los de alguma forma em relação ao problema que eu estava tendo. Então, gente, basicamente, eu comecei a pesquisar sobre as telas azuis que estavam dando. Vou colocar algumas fotos aqui. Eu cheguei a mostrar pro meu professor, ele estava falando que o risco de ser de hardware é muito grande, mas eu estava ignorando porque eu não queria que fosse problema de hardware, porque não fazia nenhum mês que eu tinha comprado esse computador, né? Mas enfim, no começo eu achei que era por conta de um driver que eu tinha baixado pra minha placa de vídeo, que é a RX 580, porque como minha mãe me deu esse computador de surpresa e era do Mercado Livre, eu fiquei preocupada das pessoas que montaram meu computador, configuraram ele, não tivessem instalado os drivers corretos pra minha placa de vídeo. Então eu reinstalei. Só que eu reinstalei em cima do driver que já tava no meu computador. E aí eu achei que era por conta disso que tava dando a tela azul. Só que depois que eu apaguei os drivers que já estavam na placa de vídeo e reinstalei, não mudou nada. Então eu falei, caramba, o que está acontecendo de verdade, né? Mas enfim, descartei a possibilidade de ser driver por conta disso que tinha acontecido. E eu tentei resolver e não mudou nada. Meu segundo impostor era o antivírus do Valorant. Por quê, gente? Pessoas que jogam Valorant, pessoas que conhecem o jogo Valorant, caso vocês não saibam, o antivírus que é baixado do Valorant, ele trabalha em modo kernel. Ai, Katia, mas o que é kernel? Basicamente, kernel é o núcleo do sistema operacional. Ele é responsável por gerenciar os recursos do sistema e facilitar a comunicação entre o hardware e o software. É tipo assim, lá dentro, lá no fundo. E isso às vezes acaba fazendo com que dê uma divergência entre os drivers do seu computador, os dados que já estão contidos ali durante o processamento de dados, junto com o antivírus do Valorant. Então meu segundo impostor foi esse. Então o que eu fiz? Apaguei tudo que era relacionado ao Valorant do meu computador e adivinha? Tela azul. Caramba, se não era o antivírus do Valorant que tava me dando problema, se não era a merda do driver que também tava me dando problema, o que será que pode ser? Eu tinha mais duas opções. Fonte de alimentação ou memória RAM. Beleza. Fonte de alimentação. Fui dar uma pesquisada sobre as peças e sobre a quantidade de energia que elas precisavam e a minha fonte estava ok, gente. Então assim, descartei esse problema. Mas ainda assim, eu abri meu computador e reencaixei ali direito o conector de 24 pinos e etc e tal, né? Memória RAM. Tem um comando que você dá na CMD que você consegue fazer um teste, um escaneamento ali pela memória RAM pelo próprio Windows e pode te falar se tem algum problema ou não. Fui lá e fiz com os meus dois pentes de 8 GB que eu tenho no meu computador. E não deu nenhum problema. E aí eu fiquei, caramba, agora ferrou. Aí eu baixei um software botável pra ver lá, pra fazer um teste de memória RAM que chama Memory Test. Botei no meu computador com os dois pentes de 8 GB e simplesmente começou a falar que tinham 150 erros. Tipo, o que é isso? Mas enfim. Tirei os dois pentes de memória RAM de 8 GB que eu tinha e fui atrás de dois pentes de memória RAM do mesmo modelo da minha placa-mãe, que tem em outro computador, em outro quarto. São dois pentes de 2 GB, então totalizando 4 GB em dual channel. Mas mesmo assim eu coloquei pra saber se era de fato a minha memória RAM que tava dando problema, ou se era o software que tava me dando dor de cabeça, ou se era de fato a placa-mãe. Não deu nenhum erro. Eu falei, caramba, então era a memória RAM. Só que pra eu ter certeza, eu fui mexer no computador e deu tela azul com os dois pentes de 2 GB. Ai,
Caraca, tia, mas você deve ter usado algum software super pesado que acabou não sei o quê. Não, gente, eu tinha acabado de fazer um boot no meu computador de um Windows 10, da versão 22H2. E antes dessa versão, eu tinha baixado o Windows 10 Superlight, que era só pra jogo. Olha que monga. Quando eu fui fazer o boot do Windows 10 com os dois pentes de memória RAM de 2 GB, continuou dando tela azul. Pois é. Aí, o que eu fiz? Na minha cabeça, eu tava achando que eram dois pentes de 8 também, mas não é. Aí eu dei boot no Windows 10 normal, com um pente só, não, com os dois pentes de memória RAM de 2 GB, pra ver se eu conseguia, né? Enfim, consegui até fazer o novo boot do meu computador, inclusive, que é o que tá agora, no Windows 10. E aí, começou a dar tela azul de novo. Aí eu falei, não é possível. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu queria ver se o problema era a memória RAM de fato ou se era a placa-mãe. Aí eu tirei um slot número 2, deixei só o slot número 1 ali com o pente de memória RAM para funcionar e fui lá, pum, tela azul. Falei, Aí eu tirei a memória RAM do primeiro slot, coloquei no segundo e não deu tela azul. Ou seja, placa-mãe. Então, gente, muitas vezes vocês estão tendo aí um probleminha de tela azul chato pra caramba. E vocês podem estar achando que alguma coisa relacionada ao software ou alguma coisa que vocês fizeram, mas muitas vezes é por conta da sua placa-mãe que tá te dando dor de cabeça. Que algum pino entortou, ou que, sei lá, queimou alguma coisa, ou às vezes ela rachou, ela trincou, e você tá aí achando que é algum problema de software dentro do sistema. Mas não é. E foi o que eu também achei. Mas, depois eu comecei a parar pra pensar, e essa não é placa-mãe, gente, é uma placa-mãe recondicionada, que o pessoal que vende computador recondiciona pra montar um novo computador pra revender. E quando eu fui abrir pra reencaixar os cabos da minha fonte de alimentação, a memória RAM do primeiro slot não tava totalmente encaixada. Ela tava só com um dos pininhos ali da placa-mãe, da placa-mãe, do slot da placa-mãe, pra você encaixar a memória RAM, pra você dar o tique. Só o de cima estava fechado, o de baixo estava aberto e a memória RAM estava desse jeito. Torta. E como esses tempos atrás aí eu peguei o meu computador pra trocar ele de lugar, acredito eu que pode ter acontecido alguma coisa. Aquele pente de memória RAM deve ter entortado alguma coisa ali dentro do slot. E deve ter acontecido algum problema pra continuar dando tela azul. Então faz o teste aí na sua casa. Tira um pente de memória RAM, testa com o outro. Se der tela azul, tira aquele pente e coloca num outro slot e vê se vai dar tela azul. Se não der, pronto, você resolveu a sua placa-mãe. E aí vai de você, se você vai comprar uma nova, ou se você tem uma aí na sua casa que você pode usar também, ou se você vai levar numa assistência técnica, ou se você vai continuar usando o seu computador só com pente de memória RAM, que no caso é o que eu tô fazendo, porque no momento eu estou com muita preguiça de montar o meu computador de novo com a placa-mãe que eu tenho aqui em casa. Mas enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês a tentar refletir um pouco mais do que possa ter acontecido com a placa-mãe de vocês, ou com as telas azuis que tentaram no computador de vocês. E se vocês quiserem, no próximo vídeo, eu posso vir aqui ensinar pra vocês o que eu fiz pra descobrir se de fato era o problema da minha placa-mãe, tá bom? Beijo, tchau!